Basicamente é o seguinte: em nossa vida temos 4 áreas, ou melhor, a vida nos impõe 4 áreas: social, espiritual, intelectual e física. Toda a nossa vida permeia essas áreas. Muitas coisas, às vezes, não vai parecer que encaixam em alguma dessas 4 áreas, mas no fundo elas acabam encaixando. E é interessante dizer que todas elas estão interligadas. Portanto, quando você vive de maneira que não aproveita bem o tempo, como é dito em Efésios e Colossenses, quando você não consegue remir o tempo de forma efetiva, naturalmente uma dessas áreas será negligenciada. Uma vez negligenciadas, de alguma forma isso vai te atrapalhar. Por exemplo, quando você não está bem em uma, é provável que também não fique bem na outra, entende? É igual eu disse, né, num post recente no Instagram, se vocês quiserem dar uma olhada, eu vou estar deixando aí na descrição, tá? A correlação entre a área emocional e a área espiritual, né? Alguns de vocês, muito provavelmente, né, vão querer um embasamento para isso, né? Para essas 4 áreas. E sem problemas. Eu posso falar que eu, particularmente, descobri essa verdade, da qual tenho plena convicção, através de uma experiência. Confesso a vocês que foi através de uma palavra rema de Deus, né? Eu estou pretendendo fazer, acho que seria um post no Instagram, né? Mas eu estou vendo aí quando que eu vou postar. Não sei se eu vou ter postado antes ou depois. Eu pretendo postar antes desse vídeo, que aí é bom que vocês, caso não saibam, né? Vocês já vão ter lá a explicação do que seria essa palavra rema de Deus. E como se deu essa experiência? Bom, foi uma palavra específica de Deus para mim, não no sentido de que serviria apenas para mim, mas foi Deus me direcionando especificamente para compreender essa verdade, sabe? Para contar como se deu, primeiro é importante descrever meu cenário antes de Deus me dar essa iluminação, revelação, direção, né? Bom, depois que eu me converti, e é sabido que quando nós nos convertemos, por estarmos ainda novos na fé e, digamos, acabamos de conhecer a Cristo de verdade, parece que a maioria das pessoas entra num estado de euforia muito grande. Alguns até chamariam de primeiro amor, mas não vou entrar em detalhes sobre isso. Sei que basicamente nós ficamos muito eufóricos, né? E conforme vamos progredindo, vamos fazendo determinadas coisas e nos aproximando de Deus. Eu observo que realmente eu fui me aproximando cada vez mais através das disciplinas espirituais, oração, leitura da palavra, comunhão, jejum, às vezes vigília. E aí, uma vez que você tem o Espírito Santo, e naturalmente, quando você começa a praticar essas disciplinas espirituais, você começa a ter uma comunhão mais íntima, né, com Cristo, com o Espírito Santo, né? E sua sensibilidade vai aumentando cada vez mais com relação a Deus. E você vai se sintonizando cada vez mais com o Espírito Santo, né? Então chegou um determinado momento da minha vida, né, em que comecei a ter experiências, né, com o Espírito Santo. E realmente escutava a voz, não de forma audível, né, uma maneira de falar. Recebia direções, né, só que depois de um bom tempo, na verdade, dependendo, foi até ano passado, 2025, para vocês terem uma ideia, e eu me converti no final de 2020, então foi praticamente 5 anos que eu pude perceber o seguinte: conforme essa sensibilidade aumentava, eu percebi que, aliás, parece que não foi só em 2025 que eu fiquei sabendo disso. Observe que no passado, antes de 2025, parece que vi um vídeo onde Deus estava buscando me falar sobre como um demônio busca se disfarçar de Espírito Santo para mandar você fazer coisas que no fim trazem prejuízo, mas que soa como algo bom. Então, tendo em vista esse meu histórico, né, chegou um momento, não que eu não tivesse tido antes, mas houve um dia específico em que eu estava profundamente com uma dúvida sobre executar determinada coisa, né? E era algo que tinha vindo à minha mente, algo extremamente ousado espiritualmente e que, se não acontecesse, eu vejo que escandalizaria muita gente, né? Então, para que eu executasse aquele tipo de coisa, eu observo que eu tinha que ter 100% de certeza que estava vindo de Deus aquela direção, entendeu? E enfim. E sinceramente,
se você vê esse tipo de situação, por exemplo, só para vocês entenderem o nível dessa situação, tá? Eu não acho conveniente citar aqui exatamente o que era, mas só para vocês entenderem aí o nível de confiança que eu precisaria ter, observo eu, para executar determinada situação. É igual, por exemplo, a gente vê na Bíblia Abraão, né, prestes a sacrificar Isaac, né, e tal. Se ele tivesse escutado aquilo ali, obedecido aquela direção e não fosse Deus, o filho dele estaria morto. Se fosse, por exemplo, um espírito satânico, alguma coisa assim, o filho dele estaria morto, né? E foi algo tão difícil, cara, que para ele duvidar ali foi uma coisa assim muito fácil, porque era uma direção contrária àquilo que Deus normalmente queria, né? Que Deus normalmente queria, não, que Deus é uma decisão claramente contrária ao que Deus deseja, né? Que é o sacrifício humano. Só que Deus estava fazendo isso para testar a fé dele, né? A gente sabe isso aí. E, e né, isso aí foi basicamente um teste de altíssima dificuldade. Que ele poderia claramente pensar, ah, não, Deus jamais me direcionaria a fazer esse tipo de coisa, que ele não é da vontade dele que a gente faça esse tipo de coisa, né? Então, assim, para ele executar aquilo ali, ele tinha que ter certeza, né, absoluta. Né? Toda certeza é absoluta, mas ele tinha que ter essa certeza, né? Então, a situação de Abraão, para mim, é uma das mais difíceis da Bíblia, porque é um nível de confiança, e não somente confiança, mas você tem que ter uma certeza que, se não for certeza, você nem precisa fazer, porque vai gerar muito problema, né? Então, era mais ou menos nesse nível, nessa situação. Mas, enfim, eu sei que naquele dia eu estava profundamente angustiado, né? Porque a gente fica naquela dúvida, né? E é interessante porque eu estava com essa dúvida, com esse receio, né? Primeiro porque não tinha certeza se era uma vontade minha ou se era o Espírito me direcionando. E aí eu sei que eu fiquei naquela angustiado, ou se era, né, Satanás também tentando, né, de alguma forma, igual eu tô falando, contrariar o bom senso, gerar escândalo. Eu sei que naquele dia eu estava angustiado, sem saber o que fazer, porque se não fosse Deus, poderia gerar escândalo, eu geraria escândalo, mas se fosse Deus, eu estaria desobedecendo. Então, aí a pessoa fica pensando, cara, ela fica sem saber o que fazer, né? Ela fica paralisada, porque as duas opções, como ela não tem certeza, e as duas opções podem gerar coisas ruins, aí a pessoa fica sem saber o que fazer, né? E então é um dilema, assim, muito forte. E aí eu fui continuando a viver o meu dia, né, naquele momento em específico, né, claro, com aquela aflição no coração. Eu sei que Abraão, ele poderia ter passado por isso, né, se fosse, por exemplo, um espírito maligno que tivesse falado com ele. E aí mas eu fui seguindo meu dia. Eu me lembro que eu tava arrumando, né, o meu quarto, assim, e prestes a ir, né, em algum lugar. Na hora em que eu estava terminando de arrumar o quarto, veio aquela voz nítida e clara. É uma coisa que as pessoas falam a respeito do Espírito Santo, né? Foi simplesmente fora da curva. A clareza com que veio foi absurda, né? Foi uma única palavra: equilíbrio. O Espírito Santo me falou claramente: equilíbrio. E junto com essa clareza veio também uma direção, sabe? Que foi: vá no culto hoje, lá na igreja. E aí entra o lado, né, da aparente irracionalidade, porque no dia estava ocorrendo um culto específico para mulheres. Eu até fiquei pensando, será que eu estou sendo direcionado para ir lá e servir, ajudar? Porque realmente parecia que estava precisando de ajuda, sabe? E aí eu fui achando que seria para isso. Chegando lá, eu prestei atenção no culto, na palavra, né, para ver se teria algo, e não teve nada. Aí eu simplesmente aceitei que Deus talvez tivesse me levado lá para ajudar. De repente, antes de ir embora, né, decidi conversar com alguns irmãos
despretensiosamente. E um irmão falou assim, né? A vida é dividida em 4 áreas: social, física, mental e espiritual. Aí eu acho que ele falou mais algumas coisas, sabe? Tipo assim, se você não tiver numa dessas 4, mas enfim, mais ou menos o que eu tô falando para vocês aqui hoje. Na hora que ele falou isso, eu comecei a entender. Parece que o Espírito Santo já estava me mostrando, sabe? Que foi aqui, ó. Foi para isso que eu te trouxe aqui, para ouvir isso. E eu simplesmente não sabia. Na hora que ele mencionou isso, conectou totalmente com aquilo que o Espírito Santo havia me falado, equilíbrio. Daquele dia em diante, depois dessa experiência, depois do Espírito me direcionar a isso, eu comecei a viver uma vida totalmente equilibrada, né? Evitando toda e qualquer negligência dessas áreas. Inclusive, comecei, né, a seguir isso na questão da gestão do tempo. Então, hoje, minha vida mudou totalmente por causa disso. Porque eu não vivo mais naquela falta de equilíbrio que eu vivia antes. Às vezes, na verdade, muitas vezes, eu negligenciava as demais áreas da vida. Então, hoje eu dou graças a Deus, né, porque eu não vivo mais naquele extremo, né, de negligências, de falta de descanso adequado, talvez, ali, enfim, sabe? Outra coisa que me fez ter ainda mais certeza com relação a essa questão, né, é que foi mais de uma vez. Deus sempre faz questão de confirmar, né? Eu lembro, sempre faço questão não, mas assim, eu vejo que Deus ele busca também, né, nos fortificar, né? Talvez ele vê que a gente está, né, ou vê que a gente está prestes a sair um pouco da direção e ele confirma novamente, né? Ele não precisaria fazer isso, mas pela graça ele acaba fazendo, né? E eu lembro que quando eu estava estudando para passar na faculdade, eu vi um vídeo que foi uma confirmação de Deus também, uma ratificação de que eu estava fazendo certo, sabe? O que eu fiz. Depois que eu tive esse entendimento, eu simplesmente peguei um aplicativo para usar como gestão de tempo. E 4 horas do meu dia estavam sendo destinadas para a área intelectual, 4 horas para a área espiritual, 4 horas para a área física e 4 horas para a área social. Entendeu? E aí, na época, algumas pessoas até achavam que provavelmente isso não ia dar certo, né? E aí eu comecei a ficar com dúvida. Será que eu não deveria estudar mais, né? Pelo menos até passar na faculdade e tal. Só que aí apareceu um vídeo. E eu vejo que foi uma ratificação divina mesmo, onde um cara falava que 4 horas era suficiente para estudar para o concurso e tal e tudo. E tudo bem que ele estava falando especificamente do concurso, mas o que Deus estava querendo que eu extraísse daquele vídeo era justamente isso. 4 horas era suficiente por dia. Portanto, confie na minha direção, né? É basicamente o que eu vi que Deus fez em relação a essa questão da gestão de tempo e em relação a mim, sabe? Então, desde então, eu continuei nessa, né? E naquele mesmo ano, eu passei na faculdade. Então, quando a gente obedece a Deus, não tem jeito, não tem outra a não ser se dar certo, né? Ele tem, né, o que a Bíblia fala claramente, planos de nos dar futuro e esperança. Então, desde aquele ano, comecei a viver dessa forma. É claro que na gestão de tempo, Deus não me deu um passo a passo totalmente definido, mas eu fui fazendo, fui sentindo como se realmente estivesse tudo certo, como se Deus não quisesse ajustar nada, e eu fui sentindo uma ratificação da parte de Deus, assim, de certo modo, não com sinais visíveis, mas eu vejo que quando Deus ele tá aprovando alguma coisa, sabe, vai fluindo, as questões vão fluindo e Deus não, vamos dizer assim, intercepta muito a gente, sabe? E aí eu fui vivendo assim. Então, aí beleza, aí ano passado eu tive uma ratificação ainda maior, né, que eu tava vendo um cara, ele é cristão também, né, e ele tava falando exatamente a mesma coisa, até com ilustração, né, um coração no quadro, com 4 áreas, como se fossem os 4 atos do coração, né? As 4 áreas do coração, enfim. E em cada um ele colocou espiritual, social, física e ele colocou estrutura, né? E tal. Mas, de qualquer maneira, como ele é psicólogo, às vezes ele escreveu isso de uma outra forma, né? Mas, assim, claramente, o que sobra é a parte mental, intelectual e emocional, né? Que eu vejo que está tudo englobado, né? Então faz todo sentido. Até o coração, olha para você ver, testifica isso, né? Então é interessante isso que ele explicou.
E bom, tendo em vista isso tudo que eu contei para vocês, né, eu já contei a experiência que baseia isso, né? E eu tenho convicção dessa verdade por intermédio dessa experiência, né? Mas assim, a Bíblia também traz um embasamento para isso, implícito, mas traz. A Bíblia deixa bem claro, o apóstolo Paulo, né, naqueles versículos, em um versículo especificamente fica em Tessalonicenses, não sei se na primeira ou na segunda que é agora, mas diz o quê? O vosso corpo, alma e espírito. Aí já vemos 3 das áreas que mencionei, né? E a própria Bíblia testifica sobre a área social, né? Só o fato da Bíblia existir já demonstra que a área social é importante, porque a Bíblia é composta por diversas cartas e livros para que outras pessoas pudessem lê-los, escutá-los, enfim. Então não precisa falar mais nada, né? Portanto, se há alguma pergunta, a pergunta não é mais a vida é dividida entre essas 4 áreas, a pergunta é: há outras áreas além dessas? Pode até haver subdivisões dentro dessas áreas, né? Sub-áreas. Você pode até fazer uma pesquisa rápida aí. É claro que eu não vou falar que me aprofundei totalmente numa pesquisa procurando outras áreas além dessa, porque dada a minha experiência, vejo que não há necessidade. Mas se houver, creio que o Senhor pode me direcionar e me guiar em todas as coisas que Ele achar conveniente. Mas claro, isso depende da gente. No que diz respeito a estar com os caminhos abertos, né, é o que o Espírito Santo quer dizer. Mas eu creio que estou no caminho certo. E se você fizer uma pesquisa rápida aí, também vai ver que não há, por exemplo, na Bíblia, já que estamos tratando também de um embasamento bíblico para isso, outras áreas além dessas 4 que eu falei. Você pode até às vezes pesquisar e achar algumas coisas que vocês pensam que não se encaixam, como lazer, finanças, a arte, o dom que Deus te dá. Mas todas essas 3 coisas, de certa forma, se encaixam em uma daquelas 4 áreas. Finanças envolve pensar, organizar, subtrair, somar, multiplicar, dividir. Isso tudo está associado à nossa mente, à parte intelectual. Lazer pode ser aplicado na parte física, na parte social, a depender até na parte intelectual. Porque não é nem na parte intelectual, mas na parte emocional mesmo. Às vezes a parte emocional está associada a fazer o que você gosta, no sentido de assistir o que você gosta, de ver um entretenimento, alguma coisa, entendeu? E, enfim, a arte, né? A arte envolve dons. Às vezes é pintar, que pode ser uma atividade física, pode ser um dom espiritual, algo dado por Deus, que pode também envolver a mente, porque você precisa pensar no que vai desenhar. Então, você vê que todas as coisas que a gente faz, né, de certa forma, permeiam essas 4 áreas, né? E sim, no final das contas, tendo em vista a existência de tais áreas, eu aconselho vocês fortemente a fazer uma gestão de tempo, né, baseada nessas 4 áreas para que vocês não vivam de forma desequilibrada, entende? Se vocês quiserem, né, também eu posso até estar fazendo um vídeo, né, depois sobre como fazer essa gestão de tempo. Né, hoje eu estou mostrando aqui para vocês a necessidade, o porquê é importante você fazer uma divisão de tempo e tal. Porque provavelmente se você não fizer uma gestão dele, você vai acabar inevitavelmente vivendo uma vida desequilibrada. Quem não faz gestão de tempo, às vezes passa muito tempo fazendo uma coisa, depois passa muito tempo fazendo outra e não vive um equilíbrio, entendeu? Tipo assim, o dia dela teve 16 horas. Passou 8 horas na área social, 2 horas na área intelectual, 3 horas na área física e 3 horas na área intelectual, por exemplo. E aí dormiu 8 horas. Aí vai variando, todo dia varia, saca? Então não fica uma coisa realmente equilibrada no dia. Provavelmente também não fica na semana, muito menos no mês e muito menos no ano. Enfim, a pessoa vai vivendo a vida totalmente desequilibrada. Então é isso que eu aconselho a vocês, né, fortemente, sabendo agora claramente que a vida é dividida entre essas 4 áreas. Que vocês possam viver uma vida equilibrada, tendo em vista que o equilíbrio é uma das coisas mais, assim, que se fala, não é nem mais faladas biblicamente, mas é uma das coisas que a Bíblia fala pra gente ter, né? A Bíblia fala que Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de equilíbrio, poder e ousadia. E a Bíblia fala também para a gente não perder o equilíbrio de vista em Provérbios, né? Então a Bíblia nos dá versículos que embasam, né? Não somente esse, mas aqueles que eu falei anteriormente,
de você fazer uma gestão de tempo, entende? Então é isso. Espero que o vídeo tenha ajudado a todos, que Deus possa estar abençoando cada um de vocês. Em nome do Senhor Jesus, amém. Grande abraço e até mais.